Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, já em Hebreus capítulo 11, deixa a sua Bíblia aberta nesse momento. E Deus tem ecoado muito o meu coração nessa semana, uma frase que eu creio tem a ver com o coração de Deus. Mas antes disso, quando eu olho lá para Gênesis capítulo 1, versículo 26, as primeiras linhas da história narrada por Moisés, nós encontramos um direcionamento do próprio Deus, do próprio Cristo e do próprio Espírito Santo para a humanidade. Ele vai dizer: façamos o homem conforme a minha imagem e conforme a nossa semelhança, e que esse homem domine sobre todas as coisas, que esse homem domine sobre toda a terra, frutificando e multiplicando aquilo que os céus está derramando sobre eles. Quando eu olho para essas primeiras frases, o meu coração chega a tremer, porque nós recebemos uma responsabilidade. Nós recebemos primeiro o DNA dos céus, mas também nós recebemos uma missão, nós recebemos um direcionamento de Deus, que é nossa responsabilidade. Lá em casa, quando eu começo a ouvir algumas coisas dos meus filhos, coisas que não me representam, na primeira oportunidade que eu tenho de sentar com eles, eu digo para eles: não esqueça a que família vocês pertencem. Meu sangue está correndo nas veias de vocês, então honre o sobrenome que foi colocado aí. E eu não quero ouvir mais nenhum outro problema que vocês tenham cometido. Eu me coloco nesse lugar porque eu honro e preservo aquilo que eu recebi dos meus pais, aquilo que eu recebi do próprio Deus, e aquilo que eu carrego. E eu quero que os meus filhos também tenham a mesma responsabilidade. E o nosso Deus, Ele nos fala isso nas primeiras linhas: vou fazer vocês conforme a nossa imagem, e vou entregar para vocês responsabilidade, e vocês precisam multiplicar. Que responsabilidades são essas? Que valores são esses? Que virtudes são essas? Autoridade. Deus nos entrega poder, influência. Deus nos dá a liberdade de conquistar. Deus nos dá a responsabilidade de ministrar o Evangelho, de cuidar daquilo que está nas nossas mãos. Deus nos deu a responsabilidade da obediência. Deus nos entregou uma missão e nos entregou valores, princípios e virtudes para que possamos multiplicar e florescer e dar frutos. Tudo isso para que possamos influenciar o mundo da forma como Jesus influenciaria se Ele estivesse aqui presencialmente. Frutificar, multiplicar, cuidar, servir. Recebemos esse direcionamento de Deus. Por isso, queridos, o que nós vamos fazer aqui hoje, você que está aqui nessa igreja, você que veio presencialmente, você que está em casa nos assistindo, nós queremos encorajar você, mas também ajudá-lo a encorajar uns aos outros, a resgatar essa verdade e a impulsionar você a encarar de frente a missão que você recebeu do Senhor. Por isso, tenha coragem para encarar de frente os seus desafios. Recebemos desafios do Senhor, recebemos uma missão do Senhor, e nós temos que buscar nele tudo aquilo que precisamos para não apenas assumir uma responsabilidade, mas para encarar os desafios que aparecerão diante de nós. Deus te trouxe aqui para encorajar o seu coração a não fugir da responsabilidade ou da realidade que você se encontra, mas Ele te trouxe aqui para te encorajar a encarar todos os desafios que aparecem para você. Eu sei que cada um aqui tem desafios diversos, alguns têm mais, outros têm menos, e não queremos fazer juízo de valor. O que queremos é dizer para você, se aquilo que você está enfrentando e bateu a sua porta, a palavra de Deus diz que você sim, tem condição de encarar, tem condição de enfrentar e tem condição de vencer em nome de Jesus. Palavras do nosso Deus. Um pensador chamado John Mason, eu gosto muito dos livros dele, ele vai dizer as seguintes palavras:
O mundo dá oportunidade a pessoas de propósito. Suas palavras e ações demonstram que elas sabem onde querem chegar. No seu coração existe um leão adormecido chamado determinação. Persista na sua missão, tenha um claro senso de direção e propósito na sua vida. Fortes convicções precedem grandes ações. Certeza. Ter a certeza daquilo que Deus me chamou para ser e fazer. Ter a certeza de que tudo aquilo que for apresentado a mim, eu preciso encarar e enfrentar. Ter a certeza de que, se eu permanecer com Cristo, me tornarei mais do que vencedor. E eu gosto de biografias por isso, porque elas contam histórias de homens e mulheres imperfeitos, que sofreram, que enfrentaram desafios, mas que venceram. Biografias de homens e mulheres que foram confiantes, que receberam uma palavra, uma direção e acreditaram nela e fizeram de tudo para honrar aquilo que receberam. Personagens que necessitavam, tanto quanto eu e você, de carinho, de amor, de encorajamento, de fé, de apoio, mas eles não se intimidaram com os desafios, eles assumiram as suas responsabilidades, que assim como as suas, eram difíceis. Responsabilidades que talvez eles pensaram que não conseguiriam cumprir, mas cumpriram pelo poder que habitava neles. Hebreus capítulo 11 vai listar vários nomes de homens e mulheres que venceram. Homens e mulheres que receberam a responsabilidade, assumiram essa responsabilidade e enfrentaram de frente. Mas eu quero destacar apenas um aqui: Moisés e sua família. Hebreus capítulo 11, versículo de 23 a 29. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, e eles não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que era invisível. Aleluia. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos seus filhos mais velhos. Pela fé, o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, morreram afogados. Mais uma vez, feche seus olhos, deixa eu orar ao Senhor. Vamos clamar ao Senhor pela revelação dos céus, pelo discernimento de Deus. Peça para o Senhor sabedoria para compreender o que de fato o próprio Espírito Santo estará trazendo ao seu coração. Já começou a entregar para você nessa noite. Pai, nós estamos aqui como vasos vazios, prontos para ser cheios da Tua presença, da Tua palavra, das Tuas verdades. Nós sabemos que existem tantos desafios que estamos enfrentando aí fora, desafios pessoais, desafios como família, desafios como instituição, desafios de diversos aspectos, mas sabemos que o Deus é o mesmo. O Deus a quem servimos é o mesmo. E o Senhor nos convida a olharmos para todos esses desafios, encará-los de frente, mas acima de tudo, encará-los pelo poder e pela unção do Espírito Santo de Deus. Conduza essas palavras até o nosso coração, Espírito Santo, e que possamos sair daqui compreendendo, na profundidade, na largura e na altura, o Teu coração,
E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Quando eu olho para as escolhas que Moisés e a sua família fizeram, Arão e Joquebede fizeram, até mesmo no tempo quando Moisés era pequeno, eu percebo que nós temos dois caminhos aqui. O caminho largo e o caminho estreito. E esse caminho foi estabelecido desde o início. Um caminho onde você precisa escolher trilhar. O caminho largo é o caminho onde você vai ter uma aparência de facilidade, você vai ter num primeiro momento uma aparência de confortável, de caminho acessível, mas o fim desse caminho é a destruição, porque Satanás, ele engana, ele te ludibria, Satanás, ele te seduz, ele te apresenta coisas boas, para que no fim te entregue aquilo que ele tem de pior. Mas quando a palavra de Deus nos fala sobre o caminho estreito, esse caminho estreito, sim, no primeiro momento, tem uma aparência de um caminho um tanto quanto difícil, um caminho pedregoso, onde você precisa ter uma atenção maior para caminhar, para pisar. Talvez você vai precisar se esquivar um pouco para poder trilhar nesse caminho, mas a palavra de Deus diz que no final você receberá algo incrível. Isso tem a ver com o caráter de Deus, e tem consequências para os dois caminhos, consequências para quem escolhe o caminho estreito e consequências para quem escolhe o caminho largo. E os pais de Moisés, e essa mensagem é propícia para o dia de hoje, porque precisamos olhar para os nossos filhos, não apenas com um olhar de que temos uma figura a mais dentro de uma família, mas precisamos olhar para os nossos filhos, para essa geração, filhos espirituais, gerações que virão após nós. Precisamos olhar para essa geração como uma geração digna do alvo do nosso amor, do alvo da nossa fé, do alvo da nossa perseverança, do alvo da nossa coragem. Arão e Joquebede olha para o seu filho e percebe que ali estava nascendo um menino especial. E você vai concordar comigo que os nossos filhos são especiais, sim ou não? Sim ou não? Sim. Os nossos filhos são. E eu não estou falando de filho biológico apenas, não. Eu tenho muitos filhos na fé. E quando eu olho para eles, eu falo, Deus, que eles se tornem melhores do que os seus pais, melhores do que os seus líderes, melhores do que os seus chefes, que eles alcancem lugares altíssimos e glorifiquem o Senhor quando chegar lá. Mas os pais de Moisés olharam para ele como um menino especial, e ele era especial porque Deus deu uma missão, Deus deu um propósito, e daquele bebê surgiria o conquistador, surgiria o libertador. E os pais tinham essa consciência. Eles agiram por fé, porque ele ainda era um bebê, e a palavra que Deus entregou era uma palavra que se concretizaria no futuro. E mal eles sabiam que essa palavra se concretizaria praticamente 80 anos depois. Então eles olhavam com fé para aquele menino. Os pais tinham essa responsabilidade. E assim como eu e você, os pais de Moisés, eles viveram em um contexto de uma perseguição de morte. Era uma perseguição declarada. Faraó declara que todos os filhos primogênitos deveriam ser mortos. Não era apenas uma fake news, não era apenas um boato na internet, não era apenas uma palavra nebulosa, não, era uma palavra direta: matem os primogênitos do povo de Israel. E eles viveram como hebreus nesse ambiente perigoso, mas eles decidiram resistir à pressão, uma pressão que naquela época era considerada uma pressão política. Eles decidiram resistir a essa perseguição. Eles recusaram desistir, eles recusaram a se omitir, a se esconder, e eles lutaram por aquilo que eles acreditavam. Eles creram, eles encararam e eles venceram. E eu queria trazer para você aqui algumas verdades a respeito dessa história, para encorajar o seu coração, verdades que vão ajudar você
a se posicionar de forma adequada, mas também vão ajudar você a abrir o caminho para que a próxima geração se torne melhor do que você, em nome de Jesus. Primeira verdade que eu queria trazer para você aqui, queridos: Deus honra quem vive o seu propósito, quem busca por isso. É muito comum, pelo menos para mim, na maioria das vezes quando eu sento, converso com pessoas, vivo discipulado com elas, faço alguns atendimentos pastorais, sento com algumas lideranças, eu faço uma pergunta: você sabe qual é o seu propósito de vida? Aí algumas pessoas falam: não, meu propósito é ser engenheiro. Eu falo: não, isso não é propósito, é profissão. Propósito. Qual é o seu propósito? O meu propósito é tocar na igreja. Não, isso daí é o seu serviço voluntário. O que é propósito? Qual é o seu propósito? E na maioria das vezes as pessoas se pegam dizendo que não sabe. Porque de fato, para que você possa entender o seu propósito, você precisa dar uma atenção especial para a voz de Deus e aquilo que Ele fala ao seu respeito. Não é fácil, porque se fosse fácil, todo mundo estaria voando e prosperando e avançando e arrasando nesse mundo. Por isso que Deus honra aquele que busca entender, aquele que busca saber, aquele que busca os porquês da sua existência. Nós não existimos para pagar contas, nós não existimos para trabalhar tantas horas por dia, nós não existimos para construir bens, adquirir posses. Não, temos um propósito que é eterno. Eterno. E aqui, olha que interessante, Arão, ele criou seu filho para entender isso. Criou seu filho com um propósito. Ele criou seu filho de propósito. Ele não foi passando os dias entregando e delegando para um, transferindo para outro, deixando, vamos ver o que acontece, vamos orar, vamos pedir oração na igreja, que por meio dessa oração o futuro será garantido. Não, tem que ter intencionalidade. Ele viveu nessa dimensão, ele conhecia Deus e ele acreditava que Deus tinha um plano maior para o seu filho. E o texto vai dizer que os pais viram que ele não era uma criança comum. Você já falou para o seu filho que ele é especial? Esses dias eu chamei o Benjamin, falei: filho, olha nos meus olhos. Aí meio que fica assim, ele meio agitado, ele não falou: filho, olha nos meus olhos. E a Mel estava do lado, e eu falei assim: você sabia que você é um filho muito inteligente? E aí ele olhou e falou: claro que eu sabia. Eu falei: também é humilde, cara de pau. Mas é verdade. Para mim ele é o melhor filho do mundo. Para mim ele é um filho incomum. Para mim ele é um filho que não existe outro em nenhum outro lugar, simplesmente porque Deus escolheu entregá-lo para mim como responsável e cuidar dele. Eu olho para essa palavra, eu me identifico, porque os pais de Moisés viram um homem que não era diferente, viram um bebê que era diferente, viram um menino que era incomum. Só que a gente vai olhar para o contexto, a gente vai perceber que Arão, ele era da tribo de Levi, uma tribo que no primeiro momento era uma tribo sem muita importância naquela época, uma tribo que nem foi mencionada no início da história que era contada por Moisés. Mas isso não impediu que eles acreditassem no propósito que eles receberam. O contexto não impediu, a falta de recursos, ou até mesmo ser comparado como inferior, não impediu que eles permanecessem olhando com os olhos em Jesus, no próprio Deus. E aqui eu estou falando em Jesus porque Hebreus vai relatar que Jesus estava presente naquele tempo. Mas eles olharam para aquele contexto, mesmo sendo uma menor tribo, mesmo sendo uma tribo mais insignificante, mesmo sendo uma tribo que não era relatada e não era referência para ninguém em lugar nenhum, eles não permitiram que isso interferissem na missão que eles receberam do Senhor. E aqui vem um princípio para mim que é muito forte. Queridos, homens e mulheres medrosos raramente criam filhos corajosos. Raramente criam filhos corajosos.
Mas homens e mulheres corajosos criam filhos poderosos. Você tem que segurar pelo cangote, porque senão ele vai querer desbravar o mundo inteiro achando que pode tudo. E com o Senhor, pode todas as coisas, sim. Por isso que nós devemos instruir os nossos filhos. E eles achavam e encontravam isso no coração. Eles tinham isso em seu coração. Eles sabiam que Moisés tinha um futuro lindo, mas eles tinham uma responsabilidade de que era conduzir o seu filho, proteger o seu filho do mal, manter o seu filho dentro do propósito e do caminho que o Senhor já tinha preparado. Responsabilidades. Por isso Deus honra quem vive o seu propósito de propósito, com intencionalidade. E aqui nós temos a segunda verdade que encontramos na história de Moisés e sua família. Queridos, Deus levanta os melhores guerreiros nos piores momentos da história. Você pode esperar pessoas se levantando, pessoas se manifestando, se posicionando, pessoas se destacando em momentos de crise. Arão e sua família, eles viveram pela fé. Eles viveram pela fé apesar da dificuldade, apesar da perseguição, e por que não dizer, apesar da insuportável situação que eles viviam. Eles estavam sendo jurados de morte. Uma família que não tinha segurança particular, uma família que não participava da tribo maior, uma família que não tinha proteção humana alguma, mas era uma família que tinha a proteção do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E eles acreditavam nisso, eles acreditavam nessa verdade. E o texto que lemos vai dizer que eles não temeram o decreto do rei. O rei pode ter o poder de decretar, mas o meu Deus é aquele que dá a palavra final. Ele que dá a palavra final. E a palavra final do Senhor para Arão e para Joquebede é: cuide do seu filho, faça o que for necessário para manter a sua família unida e íntegra, eu estou contigo. E aqui, querido, se você teme uma grande ameaça, se você teme uma grande consequência de assumir a sua fé, se você se amedronta mediante ao desafio que você tem de se posicionar como homem e mulher de Deus, pode ter certeza que os seus filhos se amedrontarão também. Mas se você se posiciona corajosamente diante dos desafios e diante das tribulações, e você coloca Deus em primeiro lugar, e você põe o joelho no chão, e você ensina os seus filhos que não existe nada mais poderoso do que o nosso Senhor Jesus, eles também viverão nessa dimensão. Eu já contei isso algumas vezes aqui, mas teve um momento que a gente estava almoçando em casa e eu falei, comentei, pensei alto, falei: amor, a igreja precisa de recurso financeiro para a gente avançar com a nossa estrutura, mas estamos orando. Precisamos buscar alternativas para ter recurso financeiro para avançar. E o Benjamin ele dá a impressão que está alienado na mesa ali, comendo comigo. Ele está em Nárnia, de repente ele levanta e fala: ué, pai, por que não ora ao Senhor pedindo para ele mandar recurso? E voltou a comer. E aí vem um versículo, né, os nossos filhos o quê? Aí eu falei: obrigado. Falei para o Senhor: é isso, o Senhor ouviu meu coração e já estava percebendo que eu estava buscando alternativas humanas para tentar resolver alguma coisa, e Deus usa um menino para dizer: não abra mão das ferramentas dos céus, não abra mão das armas celestiais, não abra mão de buscar o Senhor. Eu estou ensinando ele a ser assim, de vez em quando ele me ensina a voltar a ser assim. E eu olho para essa palavra e eu percebo, queridos, que existe uma realidade que você já está se deparando ou vai se deparar. Se Deus, a comunhão com a igreja, a justiça de Deus, as verdades de Deus, a palavra de Deus não forem prioridades para você, elas também não serão prioridades para os seus filhos, e você terá dores de cabeça lá na frente, porque decidiu caminhar pelo caminho largo.
você não vai fugir de uma vida de fé. Por isso que nós decidimos consagrar os nossos filhos desde bebê. Deus está nas tuas mãos, e nós colocamos ele nas mãos de Deus. Aí Deus faz o seguinte: agora deixa eu devolver ele para a sua mão, porque você é responsável por conduzir esse menino e essa menina no caminho em que ele deve andar. Transfira não. Da mesma forma, é a igreja de Jesus. Nós temos ministérios, nós temos ovelhas sobre nós, temos líderes nessa igreja que lideram pessoas, que cuidam, que pastoreiam de ovelhas. Nós não queremos transferir essa responsabilidade para ninguém, mas precisamos, por meio da nossa vida, inspirar você a buscar o Senhor de todo o seu coração. Por isso se prepara, querido, porque Deus vai levantar os melhores nos momentos de mais crise. Está difícil na sua casa, será que Deus não está levantando você para ser uma referência, para encarar esse negócio e mostrar para todo mundo que não existe desafio maior do que o Deus que você serve? Será que Deus não está levantando você para você estabelecer essa verdade? Para você colocar de uma forma bem alta, dizendo: não existe nada nesse mundo que possa parar o poder do meu Deus. Se isso está acontecendo porque Ele quer. E o próprio Jesus vai declarar isso no momento de cruz, aonde o rei, na frente de Jesus, se posicionando como aquele que estaria crucificando Deus, Jesus fala: querido, presta atenção, não é você que está me crucificando não, porque a autoridade que você tem não seria lhe dada se não viesse dos céus. Quem está me levando para a cruz é o meu Pai, não você, porque Ele quer. Isso não vai estremecer o meu coração. Da mesma forma, Deus está levantando você, primeiro na sua casa, como referência de homem e mulher, que precisa se posicionar e inspirar aqueles que estão ao seu redor a buscarem mais e mais o Senhor Jesus. E eu trago aqui uma terceira verdade que encontramos na história e na vida de Arão e Joquebede, que vai inspirar o seu coração. Deus usa as adversidades em favor do seu povo. Deus faz do limão uma limonada. Deus, Ele pega aquilo que está morto e Ele traz vida. Deus pega aquilo que é inútil e traz utilidade. Deus é esse Deus que constrange o mundo, que deixa os sábios malucos, porque Ele faz aquilo que ninguém pode fazer. Dentro desse contexto, Faraó manda matar os filhos dos hebreus, os primogênitos. E aqui um contexto, porque Deus dá um plano para Joquebede. Eu fico imaginando Joquebede tendo um tempo com Deus, aí Deus traz um plano para ela, e ela fala para Arão: Arão, fica em casa aí que eu tenho um plano, e eu vou executar esse plano. E aí eu imagino que Arão confiava em Joquebede, fala: vai com Deus, minha filha, depois você volta. E ela pega Moisés, chama Miriam, pega um cesto, põe Moisés dentro desse cesto, e diz para a filha dela: eu tive um plano, vamos pegar o seu filho que é bebê, colocar dentro de um cesto, colocar esse cesto dentro do rio, e deixar as águas desse rio levar o nosso filho, o meu filho. Olha que plano maravilhoso. É ou não é um baita plano? Tu acha que é um grande plano porque está na Bíblia, tu já sabe o final dessa história, mas é um plano horrível, é um plano que ninguém deveria ter, é um plano que não cabe na minha cabeça. E ainda mais ela fala assim: e você, Miriam, vai acompanhar o seu irmão, vai acompanhando na beira daquele rio, e vamos ver aonde que o seu irmão vai parar. E ela nem pensou em cobra, não pensou em crocodilo, ela não pensou em jacaré, não pensou em nada. Se é à tarde, já pensaria em tudo. Não, aranha, ai, barata, não. A barata já seria suficiente para parar com tudo. Só que a Joquebede, ela teve um plano que ninguém teria. Por quê? Porque ela acreditava que tudo aquilo que vinha da parte de Deus era perfeito, bom e agradável. Até mesmo botar um filho num cesto dentro de um rio.
E Deus vai usar essa adversidade em favor do seu povo. Agora preste atenção. O que acontece quando Deus encontra um coração, um homem, uma mulher de fé e corajoso? O que você acha que acontece quando Deus encontra e o Espírito Santo passeia no meio do seu povo procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e ele encontra? O que você acha que acontece? A Bíblia vai dizer uma palavra apenas: acontece milagre, porque o que está para acontecer é impossível acontecer por forças humanas. Impossível. Existem adversidades no mundo que ninguém consegue impedir. Se você trabalha em alguns setores, principalmente da saúde, você vai concordar comigo que existem enfermidades que não têm cura. Existem situações que não têm volta. Existem sentenças que não dá mais para revogar. E aqui existia uma situação que não tinha o que fazer. Moisés seria morto. Porém, Deus encontrou uma mulher rendida, cheia de fé, de coragem, de ousadia. E Deus honrou aquela família com milagre. 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 E a história vai nos mostrar que enquanto aquele cesto passeava por aquele rio, a filha de Faraó encontra aquele cesto, pega aquele bebê, e de repente Miriam sai de trás do mato ali do rio, ela sai de trás do mato, chega perto da filha de Faraó e pergunta: você quer que eu traga para você uma mulher para amamentar este bebê? Aí ela fala: boa ideia, por favor providencie para mim. Miriam vai lá, porque aqui tudo, pensa, né? Ela não teria essa decisão se ela já não tivesse um ambiente de fé, se ela não vivesse num ambiente de ousadia, num ambiente de mover de Deus. Ela ali foi movida pelo Senhor, voltou até Joquebede e falou: mãe, vem comigo, vou te fazer uma surpresa. Isso não está escrito na Bíblia, eu estou inventando agora. E aí: mãe, vou te fazer uma surpresa, vem comigo, pega na mão, para onde você vai me levar? Vem comigo, mulher, deixa eu te... Olha só, é filha de Faraó, não tem nome na Bíblia, né? Filha de Faraó, essa aqui é uma hebreia que pode amamentar o seu menino. E aí a filha de Faraó recebe Joquebede e Deus devolve o seu filho para o seu colo. Essa novela ninguém imaginaria, só Deus. E aí você tentando contabilizar o que Deus vai fazer, o que pode fazer, será que vai fazer? Deixa Ele fazer. Ele vai fazer algo, vai fazer um rebuliço que você não imagina. E o improvável acontece. Deus usa todo aquele problema, toda aquela adversidade para trazer de volta o seu filho para o colo de Joquebede. E ela tem o prazer de amamentar o seu filho na presença daquele que queria matá-lo. Porque Deus faz isso. Deus fecha a boca do leão em seu favor. O gigante fica olhando para você e não te toca. As muralhas são derrubadas diante de você e elas não te atingem. Porque esse é o poder de Deus. E a libertação do povo de Deus começa pela mão da filha de Faraó. Ela preserva o libertador. Ela preserva Moisés. E aí Hebreus capítulo 11, versículo 24, o autor vai dizer: pela fé, Moisés, quando adulto, e ele cresce naquele contexto, ele recebe a educação de Faraó, ele recebe a riqueza do Egito, mas o texto vai dizer que pela fé ele recusa ser chamado filho da filha de Faraó. E aqui, queridos, Deus usou o próprio inimigo para trazer libertação para o seu povo. Eu não sei como você processa os desafios da sua vida, mas de uma coisa eu sei: não gaste sua energia tentando fazer o impossível.
gaste a sua energia buscando o Deus do impossível e deixa que Ele resolve para você. E aqui nós encontramos uma quarta verdade na história dessa família, aonde eu creio demais, que Deus quer que você faça o que ninguém tem coragem de fazer. Deus quer que você tenha a ousadia de pegar a sua casa, a sua família, a sua realidade, e tome uma decisão que na maioria das vezes ninguém tomaria, só você. E aqui nós estamos caminhando com Moisés, e Moisés agora já é adulto, Moisés agora já está com o mesmo conhecimento, com o mesmo discernimento, na mesma fase que Arão. Eles estão agora dentro dessa realidade, Moisés adulto, já com o caráter de Deus e com o caráter do seu pai estabelecido no seu coração. E o texto vai dizer que ele nesta fase, ele escolheu, mesmo preferindo ser maltratado com o povo de Deus, ele preferiu ser maltratado a desfrutar dos prazeres que o pecado oferecia durante aquele tempo. E o texto vai dizer, olha a presença de Cristo já na vida de Moisés, e o texto vai dizer que por amor a Cristo, Moisés considerou a desonrosa riqueza maior do que os tesouros do Egito. Por quê? Porque ele contemplava uma recompensa maior. Ele olhava para frente, ele via a filha de Faraó, ele via Faraó, ele via o reino de Faraó, ele via o reino do Egito, mas os seus olhos continuavam avançando e ele via o reino de Deus. E os olhos dele passavam por cima de todos esses reinos, até focar no reino de Deus. O problema do ser humano é que ele para no primeiro reino, ele para no primeiro dinheiro, ele para na primeira proposta, ele para no primeiro pecado, ele para na primeira sedução, ele para no primeiro desafio, ele para no primeiro gigante, ele para na primeira muralha, ele para diante do mar, ele para. Porque não tem fé, porque nunca aprendeu, porque não sabe o que é isso, porque não teve experiências, porque não tem ninguém para pegar na sua mão e mostrar. Continua andando, que o mar vai se abrir, querido. Continua andando, continua adorando o Senhor, que a muralha vai cair, querido. Enfrenta, dá um passo, Deus está contigo. E eu olho para essa história e percebo que Moisés, ele deixa os prazeres do rei, ele deixa o palácio do rei, ele não olha para trás, ele recusou tudo aquilo. Ele recusou toda a riqueza, ele recusou todos os prazeres, ele recusou a notoriedade, ele recusou aquela autoridade, ele recusou tudo. E para a gente fazer isso, para ter a mesma postura, não tem como viver nessa dimensão se não morrermos para nós mesmos, porque essa é a decisão mais difícil que o ser humano pode tomar. É abrir mão de si, é abrir mão dos seus sonhos, dos seus prazeres, para que a próxima geração voe mais alto, chegue mais longe. Os meus filhos não têm a mínima ideia do preço que a minha esposa e eu pagamos para que eles se tornem melhores do que nós. Eles não fazem ideia. As pessoas não têm ideia do preço que você paga para deixar a vida de terceiros mais fácil. E aqui existe uma realidade que vem de Deus. Essa é uma decisão mais libertadora que o ser humano pode tomar. Moisés, antes de se tornar libertador, ele precisou se libertar dos prazeres do mundo. Antes de eu ser um pai que inspira os meus filhos, eu preciso ser inspirado pelo meu pai. Antes de eu ensinar para os meus filhos serem corajosos, eu preciso dar passos de coragem. Antes de eu dizer para os meus filhos, honre os seus professores, honre os mais velhos, honre os seus avós, eu preciso ser um pai honroso. Que na primeira dificuldade vou ficar xingando todo mundo e dizendo que todo mundo é culpado, meus filhos são santinhos, que não são, são maravilhosos. Mas eu preciso ensiná-los
que existem valores e princípios que nós precisamos manter, mesmo que isso não agrade o nosso coração. Existem verdades que vão nos impulsionar, porque existem mentiras que vão tentar nos parar e nos destruir. E esse momento de você abrir mão de si mesmo é o momento que determina todos os outros da sua vida. Ou vai se tornar uma pessoa egoísta pensando em você mesmo, e tudo que você faz é trazendo benefício para você. Ou você vai se colocar diante do Senhor e vai dizer: Deus, eis-me aqui, usa a minha vida para abençoar a vida dos meus filhos, da minha casa, da minha igreja, de todo aquele que se aproximar de mim, não importa se eles estão tirando proveito de mim, cuida do meu coração, cuida da minha vida, traga para mim um senso de amor, um senso de realização, um senso de que eu pertenço ao reino de Deus, para que essas coisas não me seduzam. Eu tenho tantas coisas para falar, tantos exemplos para contar, mas eu não posso. Mas o que eu posso dizer para você é que se você não morrer para si mesmo e carregar a sua cruz, o fim que você espera não vai acontecer. Deus, Ele usou Arão, Joquebede, para instruir os seus filhos. Moisés cresce, assume a responsabilidade diante do Senhor, e aí chega um momento dele fazer a sua escolha, porque enquanto ele era bebê, ele foi obrigado a ser colocado naquele cesto e passear naquele rio, mas ele cresceu, e aí os seus pais falaram: agora você vai tomar suas próprias decisões, está contigo. E aí Moisés tomou uma decisão, ele escolheu Deus. E se você for inteligente, você também vai escolher Deus. Moisés fez uma escolha, ele rejeitou a coroa do Egito, ele rejeitou as riquezas do Egito. E se você for sábio e inteligente, você precisa rejeitar a coroa que esse mundo tenta colocar na sua cabeça, os prazeres que esse mundo tenta te seduzir. O autor de Hebreus vai dizer que Cristo estava presente lá, e Moisés, ele tomou uma decisão, ele tomou a decisão de tomar a cruz de Cristo naquele momento. E você precisa tomar a cruz de Cristo também. E ele tomou outra decisão, ele decidiu encarar, ele decidiu avançar, ele decidiu fazer a vontade de Deus. E essa precisa ser a sua escolha. Agora pensa no significado das escolhas de Moisés. Seus pais mal sabiam o que Moisés faria. Seus pais mal sabiam a forma como Deus usaria o seu filho. Mas ele chega lá, e agora ele exerce o propósito que recebeu do Senhor. E Moisés agora faz uma escolha contra toda a lógica do mundo. Ele prefere fazer parte de uma nação de escravos. Mas que escravos são esses? Escravos que decidiram servir o Deus Todo-Poderoso. Escravos para o mundo, mas para o Senhor é povo eleito, nação santa, sacerdócio real, povo escolhido. É preciso ter muita coragem para se afastar da multidão enquanto todos estão se aproximando dela. É preciso coragem para você se afastar de coisas que todo mundo está buscando. E se em algum momento da história nós precisamos de homens e mulheres, famílias, casais corajosos, o momento é agora, é hoje, é esse tempo. Homens corajosos, queridos, tornam-se pais corajosos e criam filhos corajosos. Mulheres corajosas tornam-se mães corajosas e criam filhas corajosas. Mas é uma escolha, e a escolha precisa ser feita muito antes dessa realidade bater a sua porta. Mas mesmo que essa realidade bata a sua porta e você não tenha feito essa escolha, ainda há tempo de escolher. Ainda há tempo de você tomar a decisão mais importante da sua vida.
Homem de Deus, mulher de Deus, não evita riscos. Homem e mulher de Deus não evita enfrentar os desafios. Não espera que a vida seja mais fácil, porque você nasceu na sua família, porque o seu sobrenome é esse. Homem de Deus e mulher de Deus não espera que as pessoas vão aliviar a sua história, simplesmente porque o seu pai diz que você é especial. Não. Homem e mulher de Deus entende que é especial diante de Deus, que recebeu uma chancela dos céus, que recebeu autoridade, que recebeu responsabilidade, que recebeu poder, que recebeu unção, mas também que será atacado no mundo e precisa estar preparado para enfrentar. E quando isso acontecer, Deus quer te tornar mais que vencedor. E aí os seus filhos, seja biológico, seja espiritual, seja filhos adotivos, sejam pessoas que olham para você, eles vão se inspirar e eles vão querer saber como é que você faz esse negócio, como é que você permanece de pé sendo atacado, como é que o sorriso não sai do seu rosto, mesmo você passando por esse desafio. No mês passado eu fui num velório de uma família cristã, todo mundo era cristão, as 3 gerações, todos cristãos, e normalmente velório é um ambiente triste, mas eu quero dizer para você que velório de crente de verdade, o pessoal de lá sai sorrindo. Eu estava lá, fui convidado, porque são os meus amigos, eu dei uma palavra naquele momento, e todo mundo estava chorando, mas chegou um momento que a gente estava, eu me peguei, a gente conversando, o defunto aqui do lado, paradinho, e a gente contando as histórias do passado, sorrindo, lá naquele tempo, nossa, como você era pequenininho, era gordinho, nossa, como você era desajeitado, que legal, lembra daquele dia do casamento do fulano, e dando gargalhada, e eu me peguei, eu falei assim, Deus, esse é o coração daquele que confia no Senhor, isso aqui não é o fim, essa história não é o fim, mas existem pessoas que estão vivas, mas vivem como se já tivesse chegado o seu fim, desistindo das coisas, parando mediante aos primeiros problemas, ficando chateado quando alguém discorda, ficando chateado quando alguém não lembra dele, ficando triste porque as coisas não aconteceram do seu jeito, e Deus está dizendo para você, para com esse vitimismo. Eu levantei você para ser um guerreiro do Senhor, eu levantei você para ser referência nesse lugar, eu levantei você com a resiliência necessária para você enfrentar os piores desafios da sua vida. Sai desse lugar, coloque os seus olhos nos céus, se alegre em meio à dor, celebre em meio ao caos, profetiza a vida em meio à morte, porque Deus é muito mais precioso e mais importante do que todas as coisas dessa terra. E não é falta de respeito, pelo contrário, é honrar ao Senhor, entendendo que nós passamos por essa vida por um tempo e precisamos glorificar o Senhor, porque esse tempo vai passar. E Deus está levantando você para fazer exatamente aquilo que muitos não querem fazer. Deus levantou você porque injetou em você uma dose de coragem e ousadia. É só você acessar, é só você tomar posse disso. E Deus trouxe referência de uma família para que você possa olhar e dizer, eu posso ser como Arão, eu posso ser como Joquebede, eu posso ser como Moisés. Mas você vai precisar ver além do hoje. E você vai precisar fazer escolhas que vão impactar de uma maneira ou outra a sua casa e a sociedade. Deixa eu terminar esse tempo dizendo que quando eu olho para a vida da família de Moisés, eu gosto de estudar na profundidade o que de fato eles fizeram, como eles agiram, como eles olharam, como eles reagiram. E eu vejo aqui um homem, uma mulher, que avalia o cenário, não são bitolados, não são alienados, eles avaliam sim o cenário que eles vivem, eles avaliam a situação, eles avaliam as circunstâncias do seu dia, eles ponderam todas as coisas,
Mas no final, eles declaram: permanecerei seguindo o meu Deus. Eu sei exatamente quem me persegue, eu sei exatamente o tamanho da minha dor, eu sei exatamente o tamanho do meu inimigo, eu sei exatamente os problemas que batem à minha porta, mas mesmo assim eu permanecerei com Deus. E Deus está convidando você para ser um cristão assim. Não se acostuma a soltar frases de efeito, achando que essas frases vão ajudar você, que talvez não ajuda não. Vamos para cima. Isso não sustenta ninguém. Vai dar tudo certo, querido. Quero dizer para você que na maioria das vezes vai dar tudo errado. E Deus quer que você tenha essa maturidade. Deus quer que você sim seja um otimista. Deus quer que você sim profetize fé. Deus quer que você declare esse olhar dos céus. Mas Ele quer que você encare a realidade que você se encontra hoje. Não foge não. Não se esconda. Não transfira, não finja que não aconteceu, não coloca debaixo do tapete, encare com ousadia, com alegria, com fé, com verdade, mas acima de tudo, com a presença de Deus. Arão e Moisés não se dedicaram a uma causa, eles não se dedicaram a um movimento, eles não se dedicaram a uma religião, a uma denominação, eles se dedicaram a Deus, e essa decisão fez toda a diferença na sua vida. E Moisés escolhe o imperecível, ele vê o invisível, e ele faz o impossível. E como terminou a história de Moisés? Deuteronômio capítulo 34. O texto vai dizer o seguinte: era Moisés da idade de 120 anos, quando ele morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, e nem semelhante em todos os sinais, em todas as maravilhas. E o que está escrito aqui, o próprio Deus declara que como Moisés não houve ninguém comparado a ele, porque ele decidiu ser exatamente aquele que Deus projetou. Esse é o fim de um homem de Deus. Esse é o fim de uma mulher de Deus. Eu gosto de uma frase de Martim Lutero que ele fala o seguinte: só podemos resumir a nossa história em 2 momentos. Somente em 2 momentos. Momentos que importam: o agora e o porvir. A decisão que eu tomo agora vai determinar o meu porvir. A escolha que eu faço hoje vai determinar o meu futuro. A sua condição hoje determinará o seu futuro. Eu quero te convidar a se colocar de pé, queridos. E o que Deus está dizendo hoje aqui, se eu puder resumir em uma frase, eu acredito que Deus está dizendo: escolha a Deus e rejeite todo o resto. Escolha o Senhor e rejeite todo o resto. Se você puder, coloque a mão no seu coração nesse momento. Eu quero te convidar a fazer uma oração aí onde você está. Você que está em casa também, eu quero desafiar você a colocar a mão no seu coração, fechar os seus olhos, esquece tudo agora ao seu redor. Esquece os problemas, esquece quem está do seu lado, mas coloca a mão no seu coração e declare exatamente isso com Deus. Diga para Ele: Deus, me dê um santo temor ao Senhor. Repita isso, diga isso para Ele. Me dê uma fé ousada e me dê uma atitude corajosa. Me conceda forças para proteger a minha casa, para corrigir os meus erros e para obedecer
a uma única voz, a voz do Espírito Santo de Deus. Pai, sela a Tua palavra nos nossos corações nesse momento, Deus. Deus, queremos te agradecer porque o Senhor é um Deus bondoso, um Deus que se preocupa, um Deus que se importa. Por isso o Senhor hoje derramou o melhor que o Senhor tinha para cada um de nós, sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Que entendamos, Pai, que a coragem que necessitamos para enfrentar os nossos desafios, já recebemos, e ela se chama Espírito Santo de Deus, e que possamos tomar posse dessa verdade, e pelo poder que há no nome de Jesus, venceremos todas as nossas batalhas. Declaramos essa verdade com fé, assumimos esse compromisso, o mesmo compromisso que Arão e Joquebede fizeram, e o mesmo compromisso que Moisés fez contigo, permanecer ao teu lado todos os dias, até nos encontrarmos com Jesus. E é no nome de Jesus que nós oramos. Será que você pode aplaudir o Senhor, querido, nessa manhã? Glórias ao nosso bom Deus.